O Senado da Argentina aprovou o direito das mulheres em optar pelo aborto até a 14ª semana de gestação. A decisão foi tomada após uma sessão que durou cerca de 12 horas e recebeu 38 votos a favor e 29 contra, além de uma abstenção dos senadores. Enviada ao Congresso pelo Executivo, a proposta já havia sido aprovada pela Câmara dos Deputados com 131 votos a favor, 117 contrários e 6 abstenções. A lei agora precisa ser sancionada pelo presidente Alberto Fernandes, parte mais fácil de todo o percurso. A sessão, acompanhada por milhares de pessoas na área externa do Congresso argentino, foi comandada pela ex e atual vice-presidenta Cristina Kirchner. Até então, a legislação argentina permitiu o aborto apenas em casos de estupro ou risco de morte da mãe, similar às regras do Brasil, onde o debate caminha a passos lentos, e as discussões na sociedade insistem em partir de pontos de vista baseados em certa moralidade, deixando de lado a parte mais importante, que é a vida de milhares de mulheres, portanto, as discussões baseadas na saúde pública. Nesse vídeo, conversaremos sobre o impacto da aprovação dessa lei, resgatando pontos importantes do debate. Vamos começar olhando para o projeto argentino. O projeto estabelece que o aborto deve ser gratuito, tanto em hospitais públicos como privados. A interrupção da gravidez deverá ser feita no prazo de até 10 dias do pedido ao serviço de saúde pública. O texto prevê ainda que os médicos contrários ao aborto não são obrigados a executar o procedimento, mas os serviços de saúde precisam apontar um outro profissional que possa fazê-lo. Em paralelo, o Congresso aprovou o projeto dos 1000 dias, que reúne uma série de políticas de contenção e assistência financeira, médica e psicológica, a mulheres mais pobres que desejem continuar com a gestação, mas não têm condições de manter a criança. O governo argentino calcula que todos os anos sejam realizados entre 370 e 520 mil abortos clandestinos no país, que tem uma população de 45 milhões de habitantes. A luta das mulheres argentinas pelo aborto seguro ocorre há décadas, mas ganhou força em 2015 com a formação do grupo Ni Una Menos, responsável por organizar manifestações pelo fim da violência contra a mulher e por uma legislação que possibilitasse a interrupção da gravidez por vontade própria. A votação durante a madrugada foi acompanhada por milhares de militantes feministas, que celebraram e choraram de emoção com o resultado. Além das mulheres que estavam na praça diante do Congresso, muitas saíram às janelas e varandas para comemorar a notícia. Depois de tantas tentativas e anos de luta, que nos custaram sangue e vidas, hoje finalmente fizemos história. Hoje deixamos um lugar melhor para os nossos filhos e nossas filhas, disse Sandra Lujan, psicóloga de 41 anos que participou na vigília ao lado de milhares de jovens, com lenços verdes, o símbolo da campanha a favor da legalização do aborto. Em agosto de 2018, um projeto parecido também havia tramitado no legislativo do país. O texto foi aprovado na Câmara dos Deputados, mas acabou barrado no Senado, com 38 votos contra, 31 a favor e 3 abstenções, durante a presidência de Maurício Macri. Apesar da rejeição, o tema seguiu em pauta. O próprio Macri, após a derrota no Senado, disse que a questão continuaria importante e que a população argentina precisava chegar a um consenso acerca da proposta. Na campanha presidencial de 2019, a liberação do aborto legal e seguro no país foi uma das principais bandeiras da campanha do presidente Alberto Fernandes. Em novembro de 2020, Fernandes enviou ao Congresso um projeto para legalizar o aborto, agora aprovado pelos senadores. Em sua conta no Twitter, o presidente comemorou a aprovação da lei. O aborto seguro, legal e gratuito agora é lei. Com ele, me comprometi durante a campanha eleitoral. Hoje, somos uma sociedade melhor, que amplia direitos às mulheres, que garante a saúde pública, escreveu o presidente. Depois de décadas de conservadorismo, o país vem avançando nos últimos anos em legislações que envolvem esse debate. Em 1987, aprovou o divórcio. Depois, uma lei de educação sexual integral, em 2006. Uma para o matrimônio igualitário, em 2010. E uma de identidade de gênero, em 2012. Apesar da presença muito forte da Igreja Católica e de grupos evangélicos, em grande parte opositores à nova lei, a sociedade conseguiu aprofundar o debate, deslocando de uma órbita individual para a ordem pública. A compreensão mais nítida que devemos ter dentro desse debate é: a descriminalização do aborto deve ser pensada como uma política pública, não uma discussão religiosa, moral ou filosófica. E quando digo isso, não estou dizendo que a sua opinião não é importante. É, e muito, principalmente para você. Você é livre para decidir a sua opinião pessoal sobre o seu desejo de ter filhos ou não, se você é mulher, é claro. Você é livre para realizar o aborto ou não. Mas, quando a questão envolve a vida de outras pessoas e a saúde pública do Estado está em jogo, uma opinião dentro de um debate ganha uma outra proporção e precisamos nos deslocar das nossas vontades para pensar no que é melhor para a sociedade como um todo. Vejam esses números.
Na Argentina, o governo calcula que sejam realizados entre 370 e 520 mil abortos clandestinos por ano no país. Desde a restauração da democracia, em 1983, mais de 3 mil mulheres morreram devido a abortos feitos sem segurança. No Brasil, 1 em cada 5 mulheres já se submeteram a um aborto. E a cada ano, 203 mulheres morrem e outras 250 mil são hospitalizadas por complicações e intervenções clandestinas. Esse também é o número de admissões hospitalares que acontecem anualmente no SUS, como consequência de complicações advindas de abortos, gerando custos estimados na ordem de 45 milhões de reais por ano. Meio incoerente falar de dinheiro no cenário desses, mas num contexto onde a vida humana parece não ter valor, achei importante destacar esse dado. Os números acima explicam o real problema da questão. O aborto é um problema que as sociedades já enfrentam e, como tal, deve ser encarado dentro de uma racionalidade. Ele já acontece, quer você queira, quer não. Mantê-lo ilegal apenas aumenta o número de pessoas que correm risco de vida. Como disse Michelle Oberman, a criminalização do aborto simplesmente cria novas formas de o Estado intensificar a miséria dos mais pobres. Tornar uma mulher criminosa por fazer um aborto não só não soluciona o problema da gravidez indesejada, mas cria um mercado clandestino em que médicos e clínicas ilegais ganham rendas sem o necessário controle de qualidade. Como atuam ilegalmente, eles não podem ser responsabilizados por procedimentos equivocados, criando incentivos perversos e consequências maléficas para os pacientes e para o próprio país. Se você é contrário ao aborto, simplesmente não faça. O que discutimos aqui não são ações e atitudes individuais, mas medidas para melhorar a saúde pública e salvar a vida de milhares de mulheres. Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir e compartilhar muito com seus amigos. Poste nos comentários temas que você tem interesse que sejam trazidos para o canal. Estamos só começando. Ainda há muito por construir.